O homem mais perigoso de Chicago entrou no restaurante dela. E ele não estava sozinho. Ele trouxe a única pessoa que poderia destruir toda a sua vida em segundos: sua mãe. Todos sabiam que Lorenzo Moretti era um assassino a sangue frio, um mafioso que não mostrava piedade por seus inimigos. Mas quando sua mãe, a aterrorizante Sofia Moretti, agarrou o pulso da garçonete trêmula e sussurrou uma única pergunta, a cor desapareceu instantaneamente do rosto de Lorenzo. O que a velha ouviu? E por que suas palavras fizeram o criminoso mais poderoso da cidade congelar de puro terror? A verdade não era apenas um escândalo. Era uma sentença de morte. A chuva em Chicago não lavava a cidade. Apenas tornava a sujeira mais escorregadia, transformando o asfalto em espelhos negros que refletiam os letreiros de neon do distrito de frigoríficos. Dentro do Gilded Spoon, um restaurante sofisticado que atendia políticos e empresários que não carregavam cartões de visita. A atmosfera era acolhedora, dourada e sufocantemente tensa. Hayley Bennett ajustou seu avental pela 10ª vez em poucos minutos. Suas mãos tremiam. Ela colocou uma mecha de cabelo castanho atrás da orelha, verificando seu reflexo no latão polido da máquina de café expresso. Ela parecia cansada. As olheiras sobre seus olhos estavam cuidadosamente escondidas com corretivo barato, mas o cansaço era profundo. Ela tinha 24 anos, mas se sentia como se tivesse 50. A mesa 4 está livre, sussurrou o gerente, Sr. Giles, ao passar por ela. Giles era um homem que suava profusamente, mesmo no auge do inverno. Hoje ele parecia estar prestes a ter um ataque cardíaco. VIPs, não, repito, Hayley, não estrague tudo. Se você deixar cair até mesmo uma colher, estará na rua. Eu sei, Sr. Giles, sussurrou Hayley, segurando seu bloco de pedidos contra o peito como um escudo. Quem é? Giles não respondeu. Ele não precisava. As pesadas portas de carvalho do restaurante se abriram e o silêncio que tomou conta da sala de jantar foi instantâneo. Não era o silêncio do respeito. Era o silêncio da presa reconhecendo um predador. 2 homens em ternos escuros entraram primeiro, examinando a sala com fones de ouvido e olhos frios e mortos. Eles se moviam com precisão militar, abrindo caminho. Então ele entrou. Lorenzo Moretti. Hayley sentiu a respiração parar na garganta, os pulmões parando como se todo o oxigênio tivesse sido sugado da sala. Lorenzo era mais alto do que ela se lembrava dos jornais, com ombros mais largos. Ele usava um terno cinza de 3 peças que provavelmente custava mais do que Hayley ganharia em uma década. Seu rosto era uma máscara de indiferença entediada, esculpido em granito com maçãs do rosto salientes e olhos da cor de nuvens de tempestade. Ele era bonito da mesma forma que uma arma carregada é bonita, elegante, poderoso e letal. Mas foi a mulher em seus braços que fez o sangue de Hayley gelar nas veias. Sofia Moretti, a matriarca. Os rumores sobre Sofia eram mais sombrios do que os sobre seu filho. Diziam que Lorenzo puxava o gatilho, mas Sofia escolhia o alvo. Ela era uma mulher pequena, vestida com renda preta severa, apoiada em uma bengala com cabo de prata, não porque precisasse, mas porque gostava de apontá-la para as pessoas que a desagradavam. Seu cabelo prateado estava penteado para trás em um coque apertado, e seus olhos eram perspicazes, inteligentes e totalmente impiedosos. Oh, Deus! Sussurrou Hayley, recuando para as sombras do posto de gasolina. Eles não. Qualquer um, menos eles. Ela não poderia atendê-los. Ela não podia ser vista. Se Lorenzo olhasse para ela, realmente olhasse para ela, ele poderia ver a semelhança. Ele poderia fazer perguntas. E se ele fizesse perguntas, o castelo de cartas que Hayley construíra nos últimos 3 anos desmoronaria, enterrando-a e o segredo que ela protegia. Bennett. Giles estalou os dedos na cara dela. Mesa 4 agora. O outro garçom está ocupado com o grupo do senador. Vá. Sr. Giles, por favor. Hayley implorou com a voz trêmula. A Sarah não pode atendê-los? Não estou me sentindo bem. Posso desmaiar. Se você não for até lá nos próximos 5 segundos, está demitida. Giles rosnou com o rosto vermelho. E vou garantir que você não consiga nenhuma referência, nem mesmo para um emprego de zeladora nesta cidade. Vá. Hayley olhou para a porta. Chovia torrencialmente lá fora. Ela tinha o aluguel para pagar em 3 dias. Tinha contas médicas se acumulando na bancada da cozinha. Tinha um menino em casa que precisava de um medicamento que o seguro não cobria. Ela engoliu o medo. Não tinha escolha. Respirou fundo, colocou um sorriso profissional no rosto e caminhou em direção à mesa onde os monstros estavam sentados.
Lorenzo estava puxando a cadeira para sua mãe. Seus movimentos eram fluidos, elegantes. Ele não olhou ao redor da sala. Ele não se importava com quem estava olhando. Ele era o dono da sala. Ele era o dono da cidade. Hayley se aproximou da mesa assim que Sofia se acomodou em seu lugar. A mulher mais velha colocou sua bengala contra a borda da mesa com um clique definitivo. Boa noite, disse Hayley, sua voz surpreendentemente firme, embora seus joelhos parecessem molhados. Bem-vindos ao Gilded Spoon. Meu nome é Hayley e cuidarei de vocês esta noite. Lorenzo não ergueu os olhos. Ele estava ocupado ajustando seus botões de punho que brilhavam sob a luz do lustre. Água com gás para a mesa. Uma garrafa de 95 Barbó decantada. Sua voz era um barítono profundo, um som que vibrava no peito de Hayley. Isso trouxe de volta uma lembrança, um baile de máscaras há 3 anos, um jardim escuro, uma voz sussurrando promessas que acabaram sendo mentiras. Ela afastou a lembrança violentamente. Claro, senhor, disse Hayley. Ela se virou para Sofia. E para você, senhora. Sofia Moretti virou a cabeça lentamente, seus olhos escuros e brilhantes, como os de um falcão fixos no rosto de Hayley. O olhar era intensamente físico. Parecia que a mulher estava descascando camadas da pele de Hayley para ver os ossos por baixo. Você tem sotaque, disse Sofia. Não era uma pergunta. É leve, mas está lá. Não é de Chicago, nem de Nova York, é de algum lugar mais suave. O coração de Hayley batia forte contra as costelas. Ela havia se esforçado muito para eliminar o sotaque rural de sua voz, o sinal revelador de sua educação nas colinas do Tennessee, longe da sujeira da máfia. Eu me mudei muito, senhora. Hayley mentiu com naturalidade. Acho que aprendi um pouco de tudo em todos os lugares. Sofia emitiu um som baixo e cético. O cardápio, ela exigiu, estendendo a mão sem quebrar o contato visual. Hayley entregou-lhe o cardápio encadernado em couro. Ao fazê-lo, sua manga subiu ligeiramente, apenas alguns centímetros. Isso revelou a linha irregular de uma cicatriz na parte interna do pulso, uma marca de queimadura de um acidente na cozinha há anos. Os olhos de Lorenzo se voltaram para cima. Pela primeira vez, o amanhecer olhou para a garçonete. Seu olhar pousou na cicatriz, depois subiu até o rosto dela. Hayley congelou. Ela viu as engrenagens girando nos olhos dele. Um lampejo de reconhecimento, uma sombra de dúvida. Ele estreitou os olhos, estudando suas feições, a curva de seu queixo, o formato de seu nariz. Hayley prendeu a respiração. Ele sabe, ele se lembra. Temos um problema? Perguntou Lorenzo, sua voz baixando uma oitava e se tornando perigosa. Hayley percebeu que estava olhando fixamente. Ela rapidamente baixou os olhos. Não, senhor, peço desculpas. Vou buscar o vinho imediatamente. Ela se virou e fugiu em direção ao bar, com o coração batendo tão rápido que achou que poderia ter uma parada cardíaca. Quem é ela? Perguntou Lorenzo à mãe assim que Hayley saiu do alcance da voz. Ele observou a garçonete se afastar, com a testa franzida. Sofia abriu o cardápio, sem se incomodar. Uma garçonete, Lorenzo. Uma pessoa sem importância. Por que ela te lembra um dos seus brinquedos quebrados? Lorenzo cerrou os dentes. Não, só me parece familiar. Todo mundo parece familiar quando você tem poder de vida e morte sobre eles. Meu filho, disse Sofia com desdém, concentre-se. Estamos aqui para discutir o incidente com a família Kovac, não para ficar olhando para os empregados. Mas Lorenzo não conseguia se concentrar. Ele ficava olhando para a porta da cozinha, esperando a garota voltar. Aquela cicatriz. Ele já tinha visto uma cicatriz como aquela antes, mas onde o serviço de jantar era um exercício de tortura. Toda vez que Hayley se aproximava da mesa 4, ela sentia como se estivesse andando em uma corda bamba sobre um poço de víboras. Ela servia o vinho com precisão cirúrgica, aterrorizada que uma única gota derramada sobre a toalha de mesa branca seria o seu fim. Lorenzo permaneceu calado, pensativo. Ele mal tocou em seu prato. Passou a refeição observando a sala, seus olhos constantemente voltando-se para Hayley, sempre que ela estava a menos de 3 metros. Não era um olhar de luxúria. Era o olhar de um homem tentando resolver um quebra-cabeça. Sofia, por outro lado, estava se divertindo. Ela comia devagar, criticando cada mordida e usando todas as oportunidades para fazer Hayley falar. Este roto, disse Sofia, acenando com o garfo. Ele usa açafrão, sim, mas não o espanhol. É açafrão iraniano. Acredito que sim, senhora, disse Hayley, mantendo os olhos no copo d'água que estava reabastecendo. Você acredita que sim? Sofia zombou. Você deveria saber. Um bom garçom conhece todos os ingredientes. Diga-me, criança, você tem filhos? A pergunta surgiu do nada.
afiada e repentina como um tapa. Hayley quase deixou cair a foto. Com licença, você tem os quadris de uma mãe, disse Sofia sem rodeios, tomando um gole de vinho. E a paciência. Você me trata como uma criança que pode fazer birra. Só uma mãe tem esse tipo de paciência. Hayley forçou uma risada, mas soou frágil. Não falo sobre minha vida pessoal no trabalho, senhora. Um erro, murmurou Sofia. A vida de uma mulher é sua história. Se você a esconde, as pessoas presumem que você tem vergonha. Mãe, deixe a garota em paz, disse Lorenzo. Embora seu tom não tivesse a autoridade de sempre, ele ainda estava estudando Hayley. Qual é o seu nome mesmo? Hayley, senhor. Hayley, ele testou a palavra. Soava estranha em sua boca. Bennett? Sim, senhor. Alguma relação com os Bennetts de Jersey? Não, senhor. Não tenho família em Jersey. Onde está sua família, então? Lorenzo insistiu. Ele se inclinou para a frente, o predador farejando sangue. Eles faleceram. Hayley disse a mentira com mais facilidade dessa vez, porque era parcialmente verdade. A família que ela costumava ter estava morta para ela. Sou só eu, só você, repetiu Sofia. Ela olhou para as mãos de Hayley, sem anel. Então, você está criando essa criança hipotética sozinha. Hayley sentiu uma onda de raiva subir pelo pescoço. Essas pessoas achavam que eram donas do mundo. Achavam que podiam dissecar sua vida só porque compraram uma garrafa de vinho caro. Eu não disse que tinha um filho, senhora, disse Hayley com a voz firme. Há mais alguma coisa que eu possa lhe servir? Sofia sorriu. Era uma expressão assustadora. 2 expressos e traga a conta. Lorenzo está me entediando esta noite. Hayley assentiu e se virou para sair. Quando ela se virou, seu bolso vibrou. Ela havia esquecido de silenciar o telefone. Era uma violação grave da política da empresa. O pânico tomou conta de seu peito. Ela se abaixou para silenciá-lo através do tecido do avental, mas sua mão escorregou. O telefone escorregou do bolso do avental e caiu no chão, bem ao lado das caras botas de couro italiano de Sofia. O tempo parou. A tela se iluminou. Era a tela de bloqueio. Hayley se lançou sobre ela, mas Sofia foi mais rápida. Para uma mulher idosa, ela se movia com a velocidade de uma cobra. Ela colocou a ponta de borracha da bengala firmemente sobre o telefone, prendendo-o no chão. Desajeitada, Sofia resmungou. Ela olhou para a tela. A tela de bloqueio era uma foto em alta definição. Era a foto de um menino de 3 anos. Ele estava rindo sentado em um balanço, com o cabelo bagunçado e soprado pelo vento. Mas não era o cabelo que importava. Eram os olhos. O menino tinha heterocromia. Um olho era de um marrom chocolate profundo. O outro era de um azul acinzentado, gelado, surpreendente. Exatamente o mesmo tom de azul acinzentado dos olhos de Lorenzo Moret. Hayley congelou a mão, pairando a centímetros do telefone. Ela olhou para cima e viu Sofia olhando para a tela. A expressão da velha mudou de arrogância para choque e, em seguida, para algo muito mais perigoso. Cálculo. Sofia ergueu o olhar para Hayley. Então ela olhou para Lorenzo, que estava olhando para o telefone, alheio ao drama que se desenrolava a seus pés. Sofia ergueu a bengala. Pegue-o, ordenou ela suavemente. Hayley agarrou o telefone, enfiando-o fundo no bolso. Ela tremia tanto que seus dentes batiam. Sinto muito. Tenho que ir. Espere, disse Sofia. Sua voz não era alta, mas carregava o peso de um juiz proferindo um veredicto. Lorenzo olhou para cima. O que foi? Sofia ignorou o filho. Ela manteve os olhos fixos em Hayley. O menino da foto, disse Sofia, com uma voz enganosamente leve. Ele é seu. Meu sobrinho, mentiu Hayley. Ele é meu sobrinho. Ele tem olhos lindos, disse Sofia. Muito distintos. Lorenzo franziu a testa. Do que você está falando? Nada, Lorenzo, disse Sofia, sem tirar os olhos de Hayley, apenas admirando a genética das pessoas comuns. Vá, criança, pegue o café expresso. Hayley fugiu. Ela correu para a cozinha com o coração batendo forte como um martelo. Ela precisava ir embora. Precisava pegar sua bolsa, sair pela porta dos fundos e nunca mais voltar. Eles tinham visto os olhos. Sofia tinha visto os olhos. Giles. Hayley ofegou, agarrando o braço do gerente. Agarrando-o. Não consigo. Estou me sentindo mal. Preciso ir para casa. Por favor. Você está louca? Giles sibilou. Eles estão pedindo café. Você termina de atender a mesa ou não recebe seu salário. Você me ouviu? Nem um centavo. Hayley olhou para a porta dos fundos. Ela precisava daquele dinheiro. Ela precisava do remédio. Se ela fugisse agora, ficaria sem nada. Talvez Sofia não tivesse percebido. Talvez ela apenas achasse que era uma coincidência. A heterocromia era rara, mas não impossível. Ela se forçou a respirar. Apenas entregue a conta, pegue a gorjeta e vá embora. Ela preparou os expressos com as mãos trêmulas. Colocou-os na bandeja. Voltou para a sala de jantar.
Lorenzo e Sofia conversavam em voz baixa. Quando Hayley se aproximou, eles pararam. Ela colocou as xícaras na mesa. Seu expresso. Sofia estendeu a mão e agarrou o pulso de Hayley. Seu aperto era forte como ferro. Fique! Sofia ordenou. Lorenzo olhou para a mãe, confuso. Mãe, o que você está fazendo? Sofia o ignorou. Ela puxou Hayley para mais perto. Tão perto que Hayley podia sentir o cheiro de seu perfume caro, rosas e poeira velha. Eu reconheço uma mentira quando ouço uma. Sofia sussurrou para Hayley. E eu conheço esses olhos. Eu os vi no meu marido. Eu os vejo no meu filho. Hayley tentou se afastar, mas Sofia a segurou com firmeza. Por favor, sussurrou Hayley. Você está me machucando. A garçonete, disse Sofia, virando-se para o filho, elevando a voz apenas o suficiente para ser ouvida claramente. Ela diz que o menino no telefone é seu sobrinho. Mas ela olha para você com medo, Lorenzo. Não o medo de um gangster, o medo de um fantasma. Lorenzo olhou para Hayley. Solte a mãe. Você está fazendo uma cena. Olhe para ela, Sofia gritou. Olhe para o rosto dela, Lorenzo. Ela não se parece com a garota do baile de máscaras. Aquela de quem você não parava de falar. Aquela que desapareceu na manhã seguinte ao dia em que você assumiu o controle da família. Lorenzo ficou parado. Ele olhou para Hayley. Realmente olhou para ela. Ele tirou o uniforme de garçonete, o cabelo bagunçado, a exaustão. Ele a imaginou em um vestido de seda, com uma máscara sobre os olhos. Camila, ele sussurrou, o nome pelo qual a conhecia. Hayley, ou Camila, fechou os olhos. Meu nome é Hayley, ela disse com a voz embargada. Mostre a foto para ele, Sofia ordenou. Não, Hayley disse. Mostre. A voz de Sofia estalou como um chicote. Lorenzo se levantou. O movimento foi tão repentino que a mesa balançou. Mostre-me o que o menino, disse Sofia, soltando o pulso de Hayley com um empurrão. Mostre-lhe o seu filho, Hayley. Hayley ficou paralisada. Todo o restaurante estava a observar. Hayley gaguejou. O que você disse a ela? Lorenzo perguntou à mãe, com voz baixa e assustadora. Sofia recostou-se com um sorriso cruel nos lábios. Perguntei-lhe sobre o menino, e ela mentiu-me, mas depois fez uma pausa para criar um efeito dramático. Perguntei a ela a data de nascimento e você sabe o que ela sussurrou? Lorenzo olhou para Hayley. O quê? Sofia olhou diretamente para o filho. Ela disse que ele nasceu em 14 de outubro. O rosto de Lorenzo empalideceu. O sangue drenou de suas bochechas, deixando-o com a aparência de uma figura de cera. Ele cambaleou ligeiramente para trás, sua mão agarrando a borda da mesa, até que seus nós dos dedos ficassem brancos. 14 de outubro, 9 meses após o baile de máscaras, 9 meses após a única noite em que ele se permitiu ser vulnerável. O silêncio à mesa era ensurdecedor. Lorenzo olhou para Hayley, seus olhos arregalados procurando a verdade. É verdade? Ele perguntou com voz rouca. Ele é meu? É verdade? A voz de Lorenzo não era mais um barítono suave. Era irregular como metal rasgado. Ele se inclinou sobre a mesa, sua presença de repente preenchendo toda a sala de jantar, sugando o ar da sala. O barulho de fundo de talheres tilintando e conversas abafadas cessou instantaneamente. Todos conheciam a expressão no rosto de Dawn quando a execução era iminente. Hayley não conseguia respirar. A verdade era um peso físico em seu peito, sufocando-a. Ela olhou para Sofia, cuja satisfação presunçosa era grotesca, depois voltou a olhar para Lorenzo, cujos olhos, aqueles olhos cinza-azulados assustadores e lindos, estavam praticamente queimando buracos em sua alma. Não, Hayley sussurrou a mentira, patética até mesmo para seus próprios ouvidos. Não, é uma coincidência. A senhora Moretti está enganada. Tenho que voltar ao trabalho. Ela tentou dar um passo para trás, mas suas pernas pareciam pesadas. Dê-me o telefone, exigiu Lorenzo. Ele não gritou. Não precisava. A ordem era absoluta. É minha propriedade privada, disse Hayley, sua voz ganhando um tremor de desafio desesperado. Você não tem o direito. Lorenzo se moveu mais rápido do que ela imaginava ser possível para um homem do seu tamanho. Em um movimento fluido, ele contornou a mesa. Ele não a agarrou, não com violência. Em vez disso, invadiu seu espaço, encurralando-a entre a mesa e seu corpo enorme. O cheiro de sua colônia de sândalo e couro caro a envolveu, despertando uma memória visceral de um hálito quente em seu pescoço em um jardim escuro. Não vou pedir de novo, Camila, murmurou ele usando o nome que ela havia abandonado. Hayley olhou em volta desesperadamente em busca de ajuda. O Sr. Giles estava parado perto da porta da cozinha, torcendo as mãos, olhando para todos os lados, menos para ela. Os 2 guarda-costas na entrada tinham colocado as mãos perto dos coldres no peito. Não havia ajuda ao caminho. Com dedos trêmulos, ela tirou o telefone do bolso do avental.
Ela não o desbloqueou. Apenas o estendeu com o braço rígido. Lorenzo o pegou. Ele pressionou o botão lateral. A tela se iluminou. Ele ficou olhando. Não piscou. Não respirou. Para Lorenzo Moretti, o mundo se dissolveu. O restaurante, a chuva lá fora, a presença intrigante de sua mãe. Tudo desapareceu. Havia apenas a tela de 3 polegadas. Ele estava olhando para um fantasma. Ele estava olhando para si mesmo há 30 anos. O queixo era mais suave, as bochechas mais redondas com gordura de bebê, mas os olhos eram a anomalia genética distinta em 1 milhão. O olho direito da cor da terra molhada, o esquerdo da cor do gelo glacial. Querido Mio, ele sussurrou as palavras quase inaudíveis. Ele traçou o contorno do rosto do menino na tela com o polegar. Uma sensação estranha tomou conta de seu peito. Não era raiva, porém, que fervilhava sob a superfície. Era algo primitivo, um reconhecimento de sangue, uma mudança repentina e aterrorizante no centro de gravidade de seu universo. Ele ergueu os olhos do telefone para Hayley, sua expressão agora indecifrável, uma mistura caótica de fúria, admiração e traição. 3 anos, disse ele, sua voz perigosamente baixa. Você roubou 3 anos de mim. Eu não roubei nada. Hayley chorou, as lágrimas finalmente escorrendo. Eu o protegi de você, dessa vida. Você acha que pode protegê-lo melhor do que eu? Lorenzo se aproximou, sua voz elevando-se para um grunhido. Você está servindo mesas por migalhas. Bem, meu filho. Meu filho vive em condições que só Deus sabe. Ele é feliz. Hayley retrucou com seu instinto maternal, superando seu medo. Ele está seguro. Ele não sabe como é o som de um tiro. Ele não tem guarda-costas verificando seu armário em busca de bombas. Essa é uma vida melhor. Uma vida ingênua. Sofia interrompeu friamente de seu lugar. Ela não se moveu, ainda bebendo seu vinho, como se estivesse assistindo a uma peça levemente interessante. E agora uma peça perigosa. Você acha que somos os únicos com olhos? Garota, se eu vi, outros também verão. Você foi descuidado. Lorenzo ignorou sua mãe. Todo o seu foco estava em Hayley. Onde ele está? Hayley selou os lábios. Ela morreria antes de contar a ele. Onde está meu filho, Camila? Ele agarrou seus braços, não com força dolorosa, mas com força suficiente para mostrar que fugir era impossível. Seu aperto era possessivo. Território recuperado. Meu nome é Hayley, ela soluçou. E você nunca o encontrará. Tenho planos de contingência. Se eu não ligar em 1 hora, ele será transferido. Era um blefe desesperado e estúpido. Seu único plano de contingência era a senhora Gable, a vizinha de 70 anos que cuidava de Léo, cuja ideia de segurança era trancar a porta. Lorenzo riu. Era um som áspero, rouco, sem humor. Você acha que pode superar a família Moretti em Chicago? Vou encontrá-lo antes que a hora termine. E quando eu encontrar, todos nós iremos para casa. Não. Hayley lutou contra o aperto dele. Não vou voltar. Não vou deixá-lo crescer como você. Você não tem escolha. Lorenzo rosnou, puxando-a para mais perto até que seus narizes quase se tocassem. Você fez sua escolha na noite em que dormiu comigo e fugiu. Você é minha. Ele é meu. E ninguém foge de mim 2 vezes. Ele se virou para seus guarda-costas, estalando os dedos. Mateo, Enzo, tragam o carro para trás. Esvaziem a cozinha. Senhor Moretti, por favor. Era Giles finalmente encontrando sua coragem e se aproximando. Isso é altamente irregular. Você não pode simplesmente levar minha equipe durante o turno. Os clientes estão olhando. Lorenzo nem olhou para o gerente. Ele apenas deu um tapa no ar na direção de Giles. Um dos guarda-costas deu um passo à frente e empurrou Giles com força no peito, fazendo-o tropeçar para trás em uma estação de garçons com um estrondo de talheres. O restaurante está fechado, anunciou Lorenzo para a sala atônita, sua voz retumbando. Todos para fora agora. Suas refeições são por conta da casa. Um pandemônio irrompeu. Cadeiras arranhavam as pessoas, que agarravam seus casacos. Murmúrios de medo ecoavam pela sala. Ninguém discutia com Lorenzo Moretti quando ele estava nesse humor. Lorenzo manteve o braço em volta de Hayley, arrastando-a em direção às portas da cozinha. Ela resistiu, escorregando no chão molhado, mas foi inútil. Ele era uma força imparável. Sofia, vamos embora, gritou Lorenzo por cima do ombro. Sofia levantou-se lentamente, ajeitou o chale e pegou na bengala. Passou pela estação dos garçons virada, pisando delicadamente sobre os garfos espalhados. Ao passar pelo pálido e trêmulo Giles, deixou cair uma nota de $100 no peito dele. Pela quebra, disse ela secamente. Seguiu o filho até a cozinha, deixando para trás o caos da colher dourada. A armadilha tinha sido acionada.
A matriarca havia vencido. A cozinha da Colher Dourada era uma sinfonia de vapor de aço inoxidável e cozinheiros gritando, que ficou em silêncio total no momento em que Lorenzo Moretti arrastou Hayley pela porta giratória. Para fora, ordenou Lorenzo. A equipe da cozinha não precisou ouvir duas vezes. Eles largaram as panelas, abandonaram as grelhas chiando e fugiram pela saída lateral para o beco. Hayley chorava abertamente, agora sua resistência se transformando em puro terror. Lorenzo, por favor, não faça isso. Ele é apenas um bebê. Ele precisa da mãe, não disso. Lorenzo parou perto dos coletores de gordura, virando-a para ficar de frente para ele. As luzes fluorescentes da cozinha eram fortes, destacando as lágrimas que manchavam a maquiagem dela e a fúria crua nos olhos dele. Ele precisa do pai, retrucou Lorenzo. Ele precisa do seu legado. Você achou que poderia esconder um herdeiro Moretti para sempre? Achou que o sangue não chamaria o sangue? Eu não quero seu legado, chorou Hayley. Seu legado é sangue e prisão. Meu legado é poder, ele sibilou. É segurança, algo que você claramente não pode oferecer se estiver trabalhando em turnos duplos neste lixão, enquanto estranhos cuidam do meu filho. Ele soltou o braço dela, mas apenas para segurar seu rosto. Seus polegares enxugaram as lágrimas dela, um gesto confusamente terno para um homem que estava essencialmente sequestrando-a. Ele olhou para ela e, por um segundo, a fachada de granito rachou. Hayley viu o homem que conhecera no baile de máscaras, o príncipe solitário e sobrecarregado em busca de uma fuga. Por que você fugiu, Camila? Ele sussurrou, sua voz áspera com uma dor não resolvida. Naquela manhã acordei e a cama estava fria. Você não deixou nenhum bilhete, nada, apenas se foi. Hayley apertou os olhos. Eu ouvi você ao telefone, ela confessou, sua voz trêmula. Enquanto você estava no chuveiro, ouvi você ordenando que alguém fosse morto, como se estivesse pedindo uma pizza. Percebi que o homem com a máscara não era real. O monstro era real. Lorenzo recuou, tirando as mãos do rosto dela. A ternura desapareceu, substituída por uma determinação fria. O monstro mantém a cidade funcionando. O monstro mantém sua família segura. Você deveria ter confiado em mim. A porta dos fundos da cozinha se abriu com um estrondo. Matel, o chefe de segurança, enfiou a cabeça para dentro. Ele segurava uma submetralhadora sob o paletó aberto. Chefe, o carro está pronto, mas temos um problema. A atitude de Lorenzo mudou instantaneamente de amante rejeitado para mafioso. O que foi? 2 SUVs estacionados do outro lado do beco. Janelas escurecidas. Estão parados lá desde que entramos. Parecem soldados dos russos. Eles devem ter nos seguido. Sofia bateu com a bengala no chão oleoso. Os russos. Eu te avisei, Lorenzo. O cheiro de fraqueza atrai os lobos. Estamos aqui há muito tempo. O sangue de Hayley gelou. Os russos, a família rival, aqueles cuja guerra com os Morettis encheu os jornais durante anos com manchetes sobre carros-bomba e corpos no rio. Eles ainda não sabem sobre o menino, disse Lorenzo, com a mente trabalhando freneticamente. Estão apenas tentando me intimidar. Ele se virou para Hayley. Fique perto de mim. Faça exatamente o que eu disser. Se eu mandar você se abaixar, você se abaixa. Entendeu? Hayley assentiu em silêncio. O medo abstrato de Lorenzo levar seu filho foi repentinamente substituído pelo medo imediato de morrer em um beco sujo. Mateu na frente. Enzo na retaguarda. A mãe fica entre Enzo e a garota. Vamos. Eles saíram correndo para a noite fria de Chicago. A chuva havia parado, deixando o beco escorregadio e refletindo as luzes amarelas da rua. Um enorme Cadillac Escalade blindado preto estava parado a 3 metros de distância, com a porta traseira aberta. Eles estavam a 1,5 metros do carro quando a noite explodiu. Pneus guincharam no final do beco. Os tetos solar dos 2 SUVs estacionados se abriram. Flashes de tiros iluminaram a escuridão como luzes estroboscópicas demoníacas. Ratatatat. O som era ensurdecedor no espaço confinado. As balas ricocheteavam na parede de tijolos acima de suas cabeças e atingiam a blindagem do Escalade. Abaixe-se! Gritou Lorenzo. Ele não apenas disse isso, mas a derrubou. Lorenzo jogou seu peso enorme sobre Hayley, jogando-a no asfalto molhado e protegendo seu corpo com o seu. Ela ficou sem fôlego. Hayley gritou, com o rosto pressionado contra o asfalto áspero. Acima dela, Lorenzo era uma fortaleza humana. Ela sentiu o baque nauseante de uma bala atingindo o ombro dele, sem penetrar no colete de Kevlar que ele usava sob o terno, mas com a força de uma marreta. Ele grunhiu e inspirou profundamente, mas não se moveu.
Mattel e Enzo estavam revidando. Suas armas rugiram, enviando uma chuva de balas em direção aos SUVs que atacavam. Um dos atiradores de russo gritou e caiu para trás através de um teto solar. "Mãe, entre no carro!" gritou Lorenzo por cima do barulho dos tiros. Sofia Moretti, incrivelmente, não havia caído. Ela estava agachada atrás de uma lata de lixo, com uma bengala em uma mão e um pequeno revólver com cabo de madrepérola na outra, que ela disparou calmamente contra os atacantes. Ao comando de Lorenzo, ela correu em direção ao corredor aberto com uma velocidade surpreendente. Lorenzo puxou Hayley para que ela se levantasse. "Corra!" Eles correram os últimos metros. Lorenzo empurrou Hayley para o banco de trás, praticamente jogando-a em cima de Sofia, e então mergulhou em cima delas enquanto outra rajada de balas perfurava o asfalto onde elas estavam. Mattel pulou no banco do motorista. Enzo mergulhou no banco do passageiro. "Vai, vai, vai!" gritou Lorenzo. O Escalade rugiu ao dar a partida. Mattel engatou a marcha a ré, batendo em um dos SUVs dos russos com um estrondo ensurdecedor, empurrando-o para fora do caminho. Em seguida, ele engatou a marcha à frente e disparou pela viela, arrancando faíscas das paredes de tijolos. Eles saíram pela rua principal, com os pneus fumegando, zigue-zagueando pelo trânsito chocado. Dentro do carro, havia respiração ofegante e o cheiro de cordite e medo. Hayley tremia incontrolavelmente, pressionada contra os assentos de couro luxuosos. Ela olhou para Lorenzo. Ele estava sentado agora, tirando o paletó para inspecionar o ombro. Já havia um hematoma enorme se formando onde a bala havia atingido o colete. Ele percebeu que ela estava olhando. Seus olhos estavam selvagens, com a adrenalina correndo em suas veias. "Veja!" Lorenzo respirou com o peito arfando. "Este é o mundo fora da minha proteção. Você era um alvo fácil lá fora, Camila. Você e meu filho." Hayley não podia argumentar. O terror dos últimos 30 segundos havia destruído sua realidade. Ela passou 3 anos fingindo que a violência do mundo dele era uma abstração distante. Agora, ela havia sentido o gosto de cobre na boca e sentido a força concussiva dos tiros. "Para onde estamos indo?" ela sussurrou. Lorenzo olhou pela janela enquanto as luzes da cidade passavam embaçadas. Eles estavam indo em direção aos subúrbios ricos e isolados, em direção aos altos muros e portões de ferro da propriedade Moretti. "Para casa", disse Lorenzo com severidade. "Estamos indo para casa nos preparar. Esta noite foi apenas o começo." Ele pegou seu telefone. "Me dê o endereço. Vamos buscar meu filho." A comitiva de 3 SUVs blindados que se encontrou com o veículo danificado de Lorenzo sob a cobertura do viaduto da rodovia atravessou as ruas tranquilas e esburacadas do sul de Chicago. Era um bairro esquecido pela cidade, onde as luzes da rua piscavam e se apagavam e onde a polícia raramente patrulhava. Hayley estava sentada na parte de trás do veículo da frente, com as mãos tão apertadas que os nós dos dedos ficaram brancos. Ao lado dela, Lorenzo permanecia em silêncio. A adrenalina do tiroteio havia desaparecido, substituída por uma tensão sombria e impenetrável. Ele olhava pela janela para as casas decadentes, com o maxilar cerrado. "É aqui que você tem estado?" perguntou ele em voz baixa. Não era mais uma acusação. Era descrença. "Você trocou uma cobertura por isso." "Eu comprei a liberdade", sussurrou Hayley. "Foi caro." Os carros pararam com um guincho em frente a um duplex bege descascado. A casa da senhora Gable. "Fique no carro", Lorenzo ordenou à sua mãe. Sofia apenas acenou com a cabeça, examinando a rua escura como um radar. Lorenzo e Hayley saíram, instantaneamente cercados por um círculo de guarda-costas. Mattel chutou o portão de arame. Hayley subiu os degraus e bateu na porta. "Senhora Gable, sou eu, é a Hayley." A porta se abriu, revelando uma senhora idosa aterrorizada em um vestido de noite floral. Ela olhou de Hayley para o sangue no avental de Hayley e, em seguida, para a sombra ameaçadora de Lorenzo Moretti atrás dela. "Hayley! Oh, meu Deus, criança, o que você fez?" a senhora Gable exclamou. "Preciso do Léo", disse Hayley, empurrando-a para entrar na sala de estar que cheirava a lavanda e poeira velha. "Temos que ir agora. Ele está dormindo." A senhora Gable gaguejou, bloqueando o corredor. "Quem são esses homens? Vocês não podem simplesmente..." Lorenzo entrou na luz do corredor. Ele não disse uma palavra. Apenas olhou para a mulher. A autoridade que emanava dele era palpável. E Gable recuou instintivamente, reconhecendo que estava na presença de algo muito mais perigoso do que um bandido de rua. "Somos a família do menino", disse Lorenzo com uma voz surpreendentemente gentil. "Vamos levá-lo para casa." Hayley correu para o quarto dos fundos. Era um quarto minúsculo, mal cabendo o berço e uma cômoda. No berço, enrolado sob um cobertor estampado com foguetes de desenho animado, estava Léo.
Ele dormia profundamente, com o polegar perto da boca, alheio à violência que acabara de ocorrer para garantir seu futuro. Hayley se abaixou para pegá-lo, mas uma mão grande a impediu. Deixe comigo, disse Lorenzo. Hayley congelou. Ele não te conhece. Se acordar, vai gritar. Ele é meu sangue, disse Lorenzo. Ele vai saber. Lorenzo se inclinou sobre o berço. Para um homem que acabara de disparar uma arma e sobrevivido a uma tentativa de assassinato, seus movimentos eram incrivelmente delicados. Ele deslizou as mãos sobre a criança adormecida. Ao levantar o menino, a luz do corredor incidiu sobre o rosto de Léo. Lorenzo prendeu a respiração. Ver a foto era uma coisa, segurar o peso do filho era outra. O menino se mexeu, franziu o nariz e soltou um suspiro suave, descansando a cabeça no peito de Lorenzo, bem sobre o coração dele. Lorenzo olhou para Hayley. Seus olhos brilhavam com uma posse feroz e aterrorizante. Ele é muito leve, murmurou Lorenzo. Ele é muito pequeno para ter 3 anos. Ele é exigente com a comida. Hayley se defendeu fracamente, embora sentisse uma nova onda de vergonha. Ela tinha feito o seu melhor, mas o dinheiro era sempre curto. Frutas frescas e carne eram luxos. Isso muda esta noite, declarou Lorenzo. Ele se virou e saiu do quarto, carregando seu filho como uma relíquia sagrada. Eles voltaram para os carros. Quando Lorenzo pisou na calçada, uma comoção repentina irrompeu no quarteirão. Um motor de carro rugiu e os faróis os iluminaram. Contato à frente! Gritou Mateu, levantando seu rifle. Mas não era um ataque. Era um único carro da polícia, com as luzes piscando. Um policial saiu, com a mão no coldre. Ei, o que está acontecendo aqui? Recebemos relatos de... O policial parou. Ele viu os SUVs blindados. Ele viu os homens de terno com armas militares. E então ele viu Lorenzo Moretti entrando na luz do poste, segurando uma criança adormecida. Lorenzo não recuou. Ele apenas olhou para o policial. O rosto do policial empalideceu. Ele reconheceu o amanhecer. Ele sabia que intervir ali significaria que sua aposentadoria e provavelmente sua vida terminariam naquela noite. Volte para o seu carro, policial! Gritou Mateu. O policial hesitou por uma fração de segundo. Então, lentamente, tirou a mão da arma, voltou para a viatura, desligou as luzes e deu ré, desaparecendo na escuridão. Você também controla a polícia? Perguntou Hayley, tremendo ao voltar para o SUV. Eu controlo o silêncio, corrigiu Lorenzo, colocando Léo no colo. E agora eu possuo o futuro. Ele olhou para o menino, depois para Hayley. Você nunca mais lutará, Camila, mas também nunca mais sairá destas paredes. Agora você pertence à família. Hayley olhou para o filho dormindo pacificamente nos braços de um monstro. Ela percebeu com o coração apertado que não tinha sido apenas sequestrada. Ela tinha sido anexada. A propriedade Moretti não era uma casa. Era uma fortaleza disfarçada de palácio, localizada em 10 acres de uma propriedade privilegiada à beira do lago. Era cercada por muros de pedra de 12 metros, cobertos por arame farpado e sensores. A vida lá dentro, no entanto, era uma mistura chocante de luxo extremo e tensão sufocante. Já fazia 3 dias desde o incidente no Gilded Spoon. Os jornais estavam enterrando a história do tiroteio, rotulando-a como uma disputa entre gangues. Enquanto isso, Hayley, que agora era chamada de Camila por todos os funcionários por ordem de Sofia, estava presa em uma ala da mansão que era maior do que todo o seu prédio de apartamentos. Leo, no entanto, estava prosperando. As crianças são resilientes e, para Leo, a mansão era um playground. Ele tinha uma sala de jogos cheia de todos os brinquedos imagináveis. Ele tinha um chefe pessoal que fazia nuggets em forma de dinossauro com frango orgânico. E o mais perturbador para Hayley era que ele adorava Lorenzo. Ela observava da varanda de seu quarto enquanto Lorenzo caminhava com Leo no jardim abaixo. O feroz mafioso Dawn estava ajoelhado na grama, ajudando a criança a empilhar blocos de madeira gigantes. Ele se adapta à vida naturalmente, disse uma voz rouca atrás dela. Hayley se virou. Sofia Moretti estava parada na porta, apoiada em sua bengala. Ele é uma criança, disse Hayley na defensiva. Ele gosta dos brinquedos. Ele não entende o dinheiro sujo que os comprou. Sofia entrou no quarto, sua bengala batendo ritmicamente no chão de mármore. Dinheiro é dinheiro. Não tem moralidade. Só as pessoas têm, e geralmente as pessoas com mais moral têm menos dinheiro. Sofia sentou-se em uma poltrona de veludo chá. Precisamos discutir o acordo. Não vou assinar nada, disse Hayley, cruzando os braços. Não vou abrir mão da custódia. Não seja boba, retrucou Sofia. Ninguém vai tirar o menino de você. Um menino precisa da mãe, mas um rei precisa de uma rainha. Hayley congelou. O quê?
Os russos nos atacaram porque achavam que Lorenzo era fraco, explicou Sofia, inspecionando as unhas bem cuidadas. Eles achavam que ele estava distraído, solitário. Um solteirão é vulnerável, mas um homem de família, um pai que transmite estabilidade, é imortal. Sofia olhou para cima, seus olhos duros como pedra. Você se casará com Lorenzo na próxima semana. Eu não vou. Hayley engasgou. Eu não o amo. Eu o temo. O amor vem depois. Ou não vem. Não importa. Sofia disse com desdém. Respeito importa. Lealdade importa. Você tem o herdeiro. Você é a mãe do próximo Moretti Down. Você não pode ser uma garçonete. Você deve ser uma esposa. E se eu recusar, você continuará sendo uma hóspede, disse Sofia friamente. E hóspedes não têm direitos legais sobre os filhos da casa. Se você quer ter voz na vida de Léo, se quer protegê-lo dos lados mais sombrios deste negócio, você precisa do anel. Você precisa do status. Hayley olhou pela janela novamente. Lorenzo estava levantando Léo no ar e o menino gritava de alegria. Pela primeira vez, ela percebeu os guardas do perímetro posicionados a cada 15 metros, voltados para fora, com rifles de assalto. Ela estava em uma gaiola dourada. A única maneira de conseguir a chave era se casar com o carcereiro. Naquela noite, o jantar foi formal. A mesa de jantar era longa o suficiente para acomodar 20 pessoas, mas eram apenas eles três: Lorenzo, Sofia e Hayley. Lau havia sido colocado na cama pela nova babá. Minha mãe me disse que falou com você, disse Lorenzo, cortando seu espeto. Ele não ergueu os olhos. Ela me disse: você quer um adereço para a foto do casamento? Disse Hayley, com a voz trêmula, mas desafiadora. Lorenzo parou de comer. Ele limpou a boca com um guardanapo de linho e olhou para ela. Quero que meu filho tenha sua mãe e quero que meus inimigos saibam que a linhagem Moretti está segura. Os russos estão se reagrupando. Eles sabem sobre o menino agora. Um espião na cozinha do restaurante vendeu a informação esta manhã. Nós o encontramos. Ele foi eliminado. Hayley perdeu o apetite. Eles sabem sobre Léo. Eles sabem que eu tenho um filho, disse Lorenzo. O que significa que vocês são as duas pessoas mais visadas em Chicago no momento. O casamento lhe dá meu nome. Meu nome é um escudo, é um alvo, argumentou Hayley. É as duas coisas, admitiu Lorenzo. Ele se levantou e caminhou até o lado dela da mesa. Tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Abriu-a. Dentro havia um diamante tão grande que parecia pesado, cercado por rubis vermelhos como sangue. Isso era da minha avó, disse Lorenzo. Nunca saiu da família. Ele se ajoelhou. Não foi romântico, foi cerimonial. Camila, disse ele usando o nome da mulher por quem se apaixonou há 3 anos. Case comigo, não por amor, mas por ele. Ajude-me a construir uma fortaleza da qual ele não possa cair. Hayley olhou para o anel. Olhou para o homem que a aterrorizava, mas que olhava para o filho deles com tanta adoração. Pensou no apartamento frio, na preocupação constante com dinheiro, no medo do futuro. Ela lentamente estendeu a mão. Pelo Léo, ela sussurrou. Lorenzo deslizou o anel em seu dedo. Ele se encaixou perfeitamente. Pelo Léo, ele concordou. Ele beijou sua mão, seus lábios demorando-se em seus nós dos dedos. De repente, as luzes da sala de jantar piscaram. Então se apagaram completamente. Lorenzo. A voz de Sofia cortou a escuridão aguda e alerta. A iluminação vermelha de emergência acendeu, banhando a sala com um brilho carmesim sinistro. As pesadas portas de carvalho da sala de jantar se abriram. Mattel tropeçou, com sangue jorrando de um corte na testa. Barrett! Gritou Mateo levantando a arma. Parede oeste! Eles estão dentro do perímetro. São os russos. Eles têm uma equipe lá dentro. Lorenzo não hesitou. Ele virou a pesada mesa de jantar com um rugido, fazendo com que os copos e a porcelana se estilhaçassem no chão, criando uma barricada. Fiquem atrás de mim! Gritou ele para Hayley e Sofia. Léo! Gritou Hayley, virando-se para a escada. Ele está lá em cima. Mattel, leve a mãe para a sala de pânico, ordenou Lorenzo, tirando uma arma do cinto e engatilhando-a. Camila, fique comigo. Vou atrás do meu filho, gritou Hayley, em pânico, ignorando toda a lógica. Ela correu em direção à porta, passando por Mattel, que sangrava. Camila, espere! Gritou Lorenzo, correndo atrás dela. Eles correram para o grande corredor. Tiros foram disparados da varanda superior. Balas lascaram o piso de mármore ao redor dos pés de Hayley. Homens em trajes táticos pretos desciam pelas clarabóias. A guerra não tinha apenas chegado à sua porta. Estava na sua sala de estar. O grande hall de entrada da mansão Moretti tinha se transformado em um campo de batalha. As luzes vermelhas de emergência projetavam longas sombras dançantes
enquanto os flashes dos canos das armas iluminavam as grades superiores. Hayley se escondeu atrás de um pilar de mármore, cobrindo a cabeça, enquanto vidros do lustre choviam sobre ela. Lorenzo deslizou ao lado dela, disparando 2 tiros controlados em direção à varanda. Um corpo caiu por cima da grade, batendo no chão com um baque repugnante. Eles estão indo para o berçário, disse Lorenzo, recarregando sua arma com velocidade treinada. Eles querem cortar a linhagem. Temos que subir lá. Hayley agarrou seu braço. Seu medo havia desaparecido, substituído pela fúria primitiva de uma mãe. Lorenzo, mexa-se! Cobre! Atire! Gritou Lorenzo em seu fone de ouvido. Agora! Os guardas de Moretti invadiram a sala pela ala leste, enfrentando os intrusos. No caos, Lorenzo agarrou a mão de Hayley. Corra! Eles subiram correndo a grande escadaria. Balas zuniam ao lado deles como vespas furiosas. Lorenzo atirou enquanto corria, limpando o patamar. Chegaram ao 2º andar e correram pelo longo corredor em direção ao berçário. A porta do quarto de Léo estava aberta. Não! Hayley engasgou, com o coração parando. Eles invadiram o quarto. A babá estava no chão, inconsciente. O berço estava vazio. As portas da varanda estavam quebradas. Lá, Lorenzo apontou. Lá fora, na varanda, um homem vestido com roupa de combate preta segurava Léo, que chorava e se debatia, debaixo do braço. Ele estava prendendo uma corda à grade, preparando-se para descer até o jardim escuro, onde um veículo de fuga o aguardava. Era Victor Russo, o irmão mais novo da rival Dawn. Solte-o, gritou Hayley, dando um passo à frente. Victor se virou, apontando uma pistola para a cabeça de Léo. O menino chorava, estendendo suas mãozinhas. Mamãe, mamãe! Lorenzo congelou com a arma levantada. Ele tinha uma chance de atirar, mas era arriscado. Se ele errasse, se Victor se esquivasse, abaixe a arma, Moretti, Victor zombou. Ou o cérebro do garoto vai pintar a parede. Lorenzo baixou lentamente sua arma. Isso é entre nós, Victor. Solte o menino. Eu vou com você. Eu não quero você. Victor riu. Eu quero seu coração. E isso? Ele sacudiu Léo, fazendo o menino chorar ainda mais. Isso é o seu coração. Hayley examinou a sala. Ela estava desarmada. Ela era uma garçonete. Ela não era ninguém, mas ela era mãe. Ela viu uma pesada estátua de bronze de um cavalo na cômoda ao lado dela. Lorenzo, por favor. Hayley soluçou, fingindo desmaiar. Ela caiu de joelhos, distraindo Victor. Não deixe ele machucá-lo. Patético. Victor cuspiu com os olhos, olhando para Hayley por uma fração de segundo. Esse segundo foi tudo que Lorenzo precisava para sinalizar com os olhos. Faça isso. Hayley não desmaiou. Ela se lançou. Ela agarrou a pesada estátua de bronze e a arremessou, não em Victor, mas no painel de vidro da porta da varanda, que ainda estava pendurado frouxamente na moldura acima da cabeça de Victor. O vidro pesado se estilhaçou. Um fragmento enorme, como uma lâmina de guilhotina, caiu diretamente no braço de Victor, que segurava a arma. Victor gritou de dor e a arma caiu no chão. Lorenzo se moveu como uma víbora. Ele atravessou a sala em 2 passadas, derrubando Victor contra a grade. A força do impacto jogou Victor para fora da borda, mas Léo ainda estava no outro braço de Victor. Léo. Lorenzo se lançou sobre a grade, agarrando a camisa do pijama do filho no momento em que Victor caía. Victor caiu 2 andares, batendo na fonte de pedra abaixo. Lorenzo ficou pendurado na grade, com os músculos tensos, segurando Léo pendurado sobre o abismo. Com um rugido de esforço, ele puxou o menino para cima e por cima da grade, caindo para trás no chão da varanda com Léo seguro em seus braços. Hayley caiu sobre eles, envolvendo os dois com os braços. Léo gritava, enterrando o rosto na camisa de Lorenzo. Eu estou aqui? Lorenzo sussurrou, beijando a cabeça do menino repetidamente. Eu estou aqui. Papai está aqui. Ele olhou para Hayley. Seu rosto estava ensanguentado, sua camisa rasgada, mas seus olhos estavam claros. Você nos salvou, disse ele. Você jogou a estátua. Eu errei. Hayley conseguiu dar uma risada entre lágrimas. Não. Lorenzo sorriu, estendendo a mão para limpar uma mancha de sujeira de sua bochecha. Você não errou. 3 meses depois. O casamento da década não foi realizado em uma igreja, mas nos jardins privados da propriedade Moretti. A segurança era mais rígida do que a de uma posse presidencial, mas o clima era descontraído. Hayley estava diante do espelho, ajustando a renda do véu. Ela parecia diferente agora. A garçonete cansada do Gilded Spoon havia desaparecido. Em seu lugar estava Camila Moretti, uma mulher que se portava com firmeza. Sofia entrou na sala. Ela não bateu na porta. Você está adequada, disse Sofia, o que era um grande elogio vindo dela. Ela entregou a Hayley um buquê de rosas brancas. Os russos pediram paz.
Victor sobreviveu à queda, mas nunca mais voltará a andar. Eles sabem que não devem nos tocar agora. Por causa de Lorenzo? Perguntou Hayley. Por sua causa, admitiu Sofia com relutância. A história do que você fez no berçário. Ela se espalhou. Uma mãe que luta como uma leoa impõe respeito em nosso mundo. Você é uma Moretti agora. Hayley pegou as flores. Eu fiz isso pelo meu filho e pelo meu filho. Sofia ergueu uma sobrancelha. Hayley sorriu com um sorriso genuíno e suave. Ele está aprendendo. Ele não é apenas um monstro, Sofia. Ele é um pai. Hayley saiu para o jardim. O corredor estava coberto de pétalas. No altar estava Lorenzo. Ele estava magnífico em seu smoking, seus olhos cinza-azulados fixos nela. Mas a melhor parte era o porta-alianças. O pequeno Léo, vestido com um smoking em miniatura, desceu o corredor segurando uma almofada. Ele viu Hayley e acenou. Mamãe. Lorenzo desceu do altar, pegou seu filho no colo e esperou por sua noiva. Quando Hayley chegou até eles, Lorenzo pegou sua mão. Pronta, pronta, disse ela. Ele se inclinou para perto. Eu te amo, Camila. Desta vez é para valer. Eu sei, ela sussurrou de volta, percebendo com um sobressalto que também o amava. O monstro havia se tornado seu protetor. O padre começou a falar, mas ninguém estava realmente ouvindo as palavras. Todos estavam olhando para a família unida contra o mundo. A garçonete havia servido sua última mesa. A rainha havia assumido seu trono. E essa é a incrível história da garçonete que escondeu um herdeiro da máfia e do amanhecer que destruiu o mundo para recuperá-los. De uma garçonete apavorada no Gilded Spoon, a matriarca da família criminosa Moretti, Hayley provou que o amor de uma mãe é a arma mais perigosa de todas. O que você achou da reação de Sofia? Você acha que Hayley fez a escolha certa ao se casar com Lorenzo? Ou ela deveria ter tentado fugir novamente? Adoraria ouvir suas teorias nos comentários abaixo. Se você gostou dessa montanha-russa de romance mafioso, traição e redenção, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de se inscrever e clicar no sino de notificações para nunca perder uma nova história. Lançamos novos dramas todas as semanas. Obrigado por assistir e até a próxima.